Deus, paz do Senhor para todos, amém? Bendito seja o Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Neemias. Neemias, o primeiro capítulo, aliás, capítulo de número 3, e o primeiro versículo. Neemias capítulo 3, verso de número 1. Neemias 3, verso de número 1, que diz assim: E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e reedificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Hananel. Tome o seu assento, por gentileza. Pedir para nosso irmão um pouquinho mais de retorno, fazendo favor. A nossa vida, ela é constituída de momentos baixos e momentos altos, né? Então, existem momentos na vida que nós estamos bem. Existem momentos que nós estamos mais ou menos. Existem momentos que nós estamos muito mal, muito para baixo. E isso é natural, é comum com qualquer pessoa, né? Para nós cristãos, isso também é comum, porque somos uma pessoa normal. A diferença é que nós servimos a Deus, e muitas coisas que acontecem em nossas vidas, que proporcionam momentos ruins, muitas delas é propósito de Deus, faz parte de seus planos, né? De seu trabalhar em nossas vidas. Só que tem coisas que acontecem e nos deixam mal, e às vezes não é o propósito e o plano de Deus, mas faz parte da vida. Porque as coisas que acontecem em nossas vidas, na maioria das vezes, são influenciadas por aquilo que nós somos, por aquilo que nós fazemos e por aquilo que nós temos. E por falar das coisas que nós temos, eu encaro a vida do ser humano, a vida do homem, como se tivessem prateleiras na sua vida, no seu coração, no seu interior. E nós dividimos as coisas que nós temos em nossas vidas, dentro de nós, em prateleiras. Eu quero usar essa figura de linguagem para você entender que existem divisões de coisas dentro de nós. Existem coisas em nossas vidas que para nós é insignificante. Então tanto faz se nós temos ou não temos. Tanto faz se nós a perdemos hoje ou não, para nós é insignificante. E essas coisas significantes, geralmente nós colocamos na prateleira de baixo, porque não tem valor para nós. Se nós temos, bem; se nós não temos, tudo bem também. Então nós não a valorizamos, são coisas que para nós não têm valor algum. Então tanto faz se nós perdemos elas, ou se elas ainda continuam existindo em nossas vidas. Só que existe uma segunda prateleira, que eu queria classificá-la como a prateleira do meio. Ali geralmente nós colocamos as coisas importantes das nossas vidas. São coisas que nós não gostaríamos de perder. São coisas que nós valorizamos, que se nós viermos a perder, vai fazer muita falta. E a gente sabe que vai ter uma dificuldade muito grande de nós conseguirmos conquistá-las novamente e colocarmos ali naquela prateleira. São coisas que são importantes para nós, que nós a valorizamos, e vai fazer falta se perdermos. Mas tem uma terceira prateleira, que é a prateleira de cima. Ali não ficam as coisas insignificantes, elas ficam na prateleira de baixo. Ali não ficam as coisas importantes. As importantes nós colocamos na prateleira do meio. Mas na última prateleira nós colocamos as coisas que são mais do que importantes. São coisas que, se nós perdermos, nós sabemos que não vamos conseguir viver bem. São coisas insubstituíveis, não tem como substituir, não tem como tirar ela de lá e colocar outra coisa no lugar, não tem como.
São coisas que, para nós, se nós deixarmos de tê-las, nós ficaremos tão tristes, entristecidos, por vezes embrutecidos, porque não queremos perdê-la. E nós achamos que nós não conseguiremos viver sem estas coisas. Aí você se pergunta, mas que coisas são essas, irmão? Eu não sei. Depende de cada vida, depende de cada pessoa. Cada um tem coisas diferentes em suas vidas, em seu interior. O que pode ser insignificante para mim é importante para você e vice-versa, eu não sei. Você sabe. Só tem alguém que sabe e esse alguém é você. Deus, Ele sabe disso também. Agora, diante de tudo isso, diante dessas prateleiras do nosso coração, eu quero te fazer uma pergunta como tema dessa mensagem: onde está Deus? Aonde nós colocamos Jesus nisso tudo? Eu não quero classificar as prateleiras, como eu usei uma figura de linguagem, como algo em que nós deixamos as coisas que ficam esquecidas. Não, hoje não. Hoje essas prateleiras são coisas que nós sempre estamos vendo e tendo acesso a elas. São coisas que não são esquecidas, entenda por esse lado. E eu não quero classificar Deus como um objeto, ainda que muitas pessoas, infelizmente, têm a Deus como se fosse um objeto. Mas quando eu digo sobre onde você colocou Deus, não entenda como se eu estivesse menosprezando a grandeza de Deus e classificando Ele como um objeto, não. Mas é uma pergunta para que você entenda e compreenda dentro de si, aonde está Deus na sua vida. Será que nós colocamos Deus na prateleira de baixo? Será que Ele faz parte das coisas insignificantes? Será que a nossa vida com Deus, para nós, tanto faz se nós a temos ou não temos? Será que o adorar a Deus, o cultuar ao Senhor, para nós é insignificante? Será que nós valorizamos isso? Ou será que está lá na prateleira de baixo? Das coisas que não damos valor. Porque as coisas que aconteceram aqui hoje é a celebração. Um instrumento tocado foi uma celebração a Deus. O louvor entoado aqui pelos irmãos, pelas irmãs, é uma celebração. Onde está o culto? O culto está dentro de cada um. Está dentro de quem tocou, está dentro de quem louvou. O irmão do seu lado que deu glória a Deus, ele celebrou ao Senhor. O culto você não viu, porque está dentro dele. Apenas dois seres conseguem enxergar este culto. Deus, porque Ele é onisciente, sabe de todas as coisas. Ele vê todas as coisas. E aquele que está cultuando. Aquele que está no momento da celebração. E às vezes nós achamos que por participar da celebração, ou assistirmos uma celebração, nós estamos cultuando, e não. O culto, ele é individual e independente, ele acontece aqui dentro. Como eu disse no início do andamento da nossa celebração, não depende de lugares, depende de cada um de nós, é o que se faz presente aqui dentro. Então eu posso celebrar a Deus visivelmente diante de todos, e diante de Deus não estar cultuando. Como pode acontecer o oposto? Eu posso não estar celebrando a Deus diante de todos, mas dentro eu estou cultuando, enaltecendo, servindo ao Senhor Deus, aleluias. Mas o que acontece se eu colocar Deus, ou deixar Deus na prateleira de baixo? Provavelmente os milagres eles não vão acontecer. Provavelmente o agir e a vontade de Deus sobre a sua vida, ela não vai se desenrolar ao longo da sua vida. Muitas bênçãos de Deus você não vai conseguir alcançar. As dores no momento de luta e de dificuldade, elas vão ser maiores, porque você não tem Deus na sua vida para te auxiliar naquele momento. Você não vive uma vida com um Consolador, que é o Espírito Santo. Então é mais difícil. As lutas são mais difíceis, são mais dolorosas. E nem todas elas, ou na maioria delas, nós não vamos ter a vitória. Por quê? Porque não temos Deus em nossa vida, no lugar que Ele deveria estar. Nós deixamos Ele na prateleira de baixo, então tanto faz ter Deus ou não ter.
Então, no momento da adversidade, Deus continua na prateleira de baixo, e na prateleira de baixo Deus ele não trabalha. Deus ele não faz o milagre enquanto ele estiver na prateleira de baixo. Deus ele não quer estar fazendo parte da sua vida apenas parcialmente, não, Ele quer tomar conta da sua vida, Ele quer estar no centro da sua vida, Ele quer reger a sua vida, e Ele rege com maestria, porque o nosso Deus ele é perfeito, bendito e exaltado seja o Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas às vezes Deus para nós não está lá na prateleira de baixo, porque se Ele estiver lá, nós vamos acabar percebendo que Ele está lá. Isso é visível, qualquer pessoa consegue perceber onde está Deus e a vontade dEle. Quando nós deixamos Ele na prateleira de baixo, é visível, nós percebemos isso em nossa vida, que nós não estamos dando a mínima para as coisas de Deus, para a sua palavra, para uma vida com Ele, nós percebemos isso. Só que o problema é que quando nós colocamos Deus na prateleira do meio, no meio das coisas importantes para nós, só que as coisas importantes são importantes, mas se nós perdermos ela, vai fazer muita falta, sim, mas não é tanta falta assim. Então ainda dá para continuar vivendo sem as coisas que estão na prateleira do meio. O que acontece quando nós colocamos Deus na prateleira do meio? Nós estamos nos enganando. Nós achamos que vivemos uma vida com Deus, mas não vivemos a vida que Deus quer que nós vivamos. Nós achamos que Deus vai fazer um grande milagre, e às vezes os milagres não vão acontecer, porque nós estamos nos enganando, ali não é o lugar de Deus. Nós estamos nos auto-sabotando. Nós entramos na igreja, participamos da celebração, do momento de culto de cada um dos irmãos, mas enquanto Deus estiver na prateleira do meio, as coisas não acontecem. Porque Deus ele não é meramente uma coisa importante em nossas vidas, Ele está acima disso. Imagina alguém que deu a sua vida por você, morreu na cruz do Calvário, não merecia, é óbvio. Você merecia estar no lugar dele, eu merecia estar no lugar dele. Mas Ele morreu por nós, tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, se fez maldição no lugar de nós, a maldição era para cair sobre mim e sobre você, mas Ele tomou sobre si as nossas maldições. Então Ele não pode ser alguém importante, Ele tem que ser mais do que importante. É engano, quando nós colocamos Deus na prateleira do meio e falamos, não, Deus para mim é importante, é engano nosso, Ele não pode ser importante, estamos nos enganando. Deus tem que estar acima das coisas importantes da nossa vida, porque as coisas importantes elas podem ser substituídas. E nós muitas das vezes substituímos a Deus por outras coisas. Substituímos a Deus, trocamos por um momento de pecado, do prazer, daquilo que o mundo me oferece, dos manjares, do que o adversário me apresenta. Então nós colocamos Deus de canto, então cumprimos aquilo que nós achamos que devemos cumprir, e posteriormente nós pegamos Deus de novo e colocamos na prateleira do meio, ou seja, Deus está sempre na prateleira do meio. Deus não quer estar ali, meu amado. Deus não quer ser para você alguém somente ou meramente importante, que para Deus isso é banal, isso não é nada. Mas nas coisas importantes tem outras coisas, então nós igualamos a Deus com outras coisas. Muitas das vezes, quem sabe, cada um sabe de si, do seu interior. Quem sabe lá nas coisas importantes está, sei lá, os bens materiais, eu não sei, cada um sabe de si. Aí Deus está lá do lado, no mesmo nível dos bens materiais. Você lembra do jovem rico? Jesus disse, vai, vende tudo que tens, e reparte aos pobres lá e vem me segue. Ele decidiu, não vou seguir. Ele olhou para si e percebeu que Deus não estava na prateleira de cima, Deus estava ali embaixo. Por isso Jesus disse que não pode servir a dois senhores. E às vezes nós vivemos uma vida parcialmente voltada ao Senhor, e isso não funciona. Deus não quer isso de nós. Ele quer muito, muito, muito mais. Mas quando nós colocamos Deus na prateleira de cima, e eu repito, não estou querendo caracterizar Deus como objeto, me entenda por gentileza.
mas apenas para nós compreendermos a mensagem. Quando nós colocamos Deus entre as coisas que nós não conseguimos viver sem ela, aí as coisas começam a acontecer de um modo diferente. Porque a tendência não é Deus ficar igualado às coisas que nós não vivemos sem ela, mas é cada vez mais nós estarmos buscando a Ele, e Ele estar no centro das nossas vidas, porque esse é o lugar que Deus deve estar, que Ele quer estar, é no centro das nossas vidas. Então é momento de nós tirarmos Deus das prateleiras de baixo e começar a trazê-lo para cima. E quando Ele estiver na prateleira de cima das coisas que são mais do que importantes, que nós sabemos que não podemos viver sem ela, então a nossa vida começa a mudar, e Deus começa a tomar conta dela, trabalhando de modo com que Ele venha estar no centro das nossas vidas. E então, quando nós clamarmos ao Senhor, o milagre Ele vai acontecer, não por causa das nossas ações, dos nossos méritos, mas porque Deus, Ele é maravilhoso sobre a minha vida e sobre a tua vida. Bendito, exaltado seja Deus, aleluia, glória a Deus. Quando Deus está no lugar certo em nossas vidas, nós poderemos não ter tudo o que queremos, mas nós teremos tudo aquilo que nós precisarmos. Eu não estou dizendo que você vai se tornar um grande milionário, não é isso, mas Deus, Ele vai te conceder tudo aquilo que você precisar, está escrito em sua palavra. Como foi na pregação anterior que eu havia pregado, quando diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ou seja, Senhor é meu pastor, de nada eu sinto falta, porque Ele não me falta, Ele está sempre a trabalhar em minha vida, louvado seja Deus, aleluias, glória ao Senhor. Aí você pergunta, mas irmão, o que isso tem a ver com Neemias capítulo 3, verso de número 1? Aparentemente, você pode dizer, poxa, parece que não tem nada a ver, mas tem muito a ver. Neemias capítulo 3, e o versículo de número 1, que nós lemos, que diz assim, e levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e reedificaram as portas, ou a porta, melhor dizendo, das ovelhas, a qual consagraram e levantaram as suas portas até a torre de Meá, e consagraram até a torre de Hananel. Neemias, quando ele estava em Israel, e então ele desenvolveu todo o projeto, o plano de trabalho para a reconstrução das muralhas, e nós sabemos que as muralhas de Israel estavam todas destruídas por causa do cativeiro, do exílio, né? Quando Nabucodonosor veio contra Israel, contra Jerusalém, contra Judá, ele destruiu toda a muralha de Jerusalém. Então o que tinha ali era apenas ruína, e quando Neemias chegou ali, é óbvio, ruína em cima de ruína. E então ele veio a começar a reconstruir as muralhas de Jerusalém. E aqui no verso de número 1 do capítulo 3 diz que eles reedificaram a porta das ovelhas. Interessante que a porta das ovelhas que foi reedificada foi a primeira porta. A primeira porta em Israel, em Jerusalém, melhor dizendo, existiam 10 portas, hoje existe 12, mas naquela época eram 10 portas. Mas justamente a porta das ovelhas é a primeira que foi reedificada. Eu tentei entender que talvez a escrita aqui, o autor do livro de Neemias, que provavelmente foi Neemias, quando ele escreveu que edificou a porta das ovelhas, eu presumi que talvez não seja que, de fato, a porta das ovelhas foi a primeira a ser construída. Talvez for construída outra e ele começou escrevendo pela porta das ovelhas. Mas eu percebi que não, porque o livro de Neemias, ele está totalmente em ordem cronológica, ele não foge da ordem cronológica. Seria ilógico escrever um livro todo em ordem cronológica, mas uma parte colocar bagunçado, não faz sentido. Então, de fato, a porta das ovelhas foi a primeira a ser construída. Então, eu procurei entender e eu achei que, quem sabe, então, eles construíram a porta das ovelhas primeiro, né, reconstruíram, por coincidência. Eles olharam lá e falaram, vamos começar por aqui, ponto final.
Mas depois eu percebi que também não, porque a porta das ovelhas foi a única porta entre as 10 que foi consagrada ao Senhor. Nenhuma outra porta foi consagrada a Deus, senão a porta das ovelhas, e foi a única reedificada pelo sacerdote, o sumo sacerdote. Eu percebi que a reconstrução da porta das ovelhas, ela foi premeditada. Então não foi coincidência, tinha que ser reconstruído primeiro a porta das ovelhas. E para que servia a porta das ovelhas? Este nome, porta das ovelhas, você vai encontrar também como porta do gado. Era uma porta em que passavam os animais para ser levados para o templo, para que fosse sacrificado. Ele passava, o animal era passado pela porta das ovelhas. Inclusive existia ali fora da porta, fora da cidade, comércio de ovelhas. Parece que ainda hoje em Israel existem comércios de animais ali próximo à porta. Então os animais passavam por aquela porta, passavam por um tanque, ali ficava o tanque de Betesda, próximo à porta das ovelhas. Inclusive a água do tanque, segundo alguns historiadores, era de cor diferente, porque se lavava os animais ali. E então levava os animais para o templo. Então não tinha como sacrificar um animal que não passasse pela porta das ovelhas. Não tinha como lavar um animal que não passasse pela porta das ovelhas. Então eu comecei a entender, porque as muralhas de Jerusalém, psicologicamente, humanamente falando, trazia para o povo o que? Segurança. Um sentimento de segurança, um sentimento de paz e de tranquilidade. Todas as cidades que eram fortificadas por muralhas, as pessoas que estavam ali dentro sabiam que estavam seguras, porque as muralhas, elas protegiam dos inimigos. Então dificilmente o inimigo conseguiria atravessar uma muralha e tomar a cidade, era muito difícil. Então o sentimento de segurança era existente para quem estava dentro de uma cidade fortificada. E eu percebi que os sacerdotes estavam colocando Deus aonde? Aonde nesse momento? Nas prateleiras de cima. Eles perceberam que é mais importante cumprir aquilo que é a vontade de Deus, do que a sua própria vontade. Eles poderiam ter reedificado toda a muralha, e depois começar a trabalhar nas portas, sei lá, coloca ali qualquer coisa, uma rocha, e vamos trabalhar na muralha, vamos trazer segurança para nós primeiro, depois nós fazemos as coisas de Deus. Mas eles fizeram diferente. Primeiro as coisas de Deus. Vamos edificar a porta das ovelhas, porque elas estando edificadas, ali nós já podemos passar os animais, para ser lavado e levado ao templo, para ser sacrificado. O templo já havia sido reconstruído uns 70 anos já. Então o templo já estava funcionando. Então eles colocaram em primeiro lugar o que? A vontade de Deus, agradar ao Senhor. Será que nós estamos edificando muralhas em nossas vidas? Se apoiando nas finanças, no poder aquisitivo? Quem sabe nós estamos edificando a muralha em nossas vidas através de pessoas que estão à nossa volta, cuidando daquilo que nós achamos que vai nos trazer um bom sentimento, um prazer, um preenchimento do ego, não sei, algo que venha me satisfazer. Ou será que nós estamos colocando em primeiro lugar a vontade de Deus? Eles colocaram em primeiro lugar a vontade de Deus. Você acha que não veio na mente deles? Vamos reconstruir primeiro a muralha? Lógico que veio na mente deles, mas Deus não estava nas prateleiras de baixo das vidas deles. Então eles perceberam que era melhor cumprir a vontade do Senhor, e nós muitas das vezes fazemos totalmente o oposto, ao contrário disso. Porque nós nos interessamos mais pelo conteúdo inútil da atualidade, do que pelas coisas de Deus. Isso é uma verdade, infelizmente. Você fala de Bíblia Sagrada para algumas pessoas, eu estou falando de cristãos, e muitos falam, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo nada, então vou ler, eu não vou entender nada, então eu não leio mesmo, né? Alguns falam, eu não vou na igreja, eu ouço pregação, não entendo nada que está falando, então, porque nosso interesse não está nisso. Muitas das vezes não. Você fala com uma pessoa sobre, por exemplo, sei lá, um capítulo de uma novela, a pessoa ela consegue falar passadamente o que aconteceu no capítulo, né?
Ele fala dos personagens, né, dos atores e atrizes. Que fulano de tal foi lá e fez isso, aquilo, outro. E a pessoa consegue reproduzir passadamente o capítulo de uma novela, de uma série, de um filme, por exemplo, né? Consegue contar do começo ao fim os acontecimentos, ele consegue conversar sobre isso, como se ele fosse doutor naquele assunto, para ele é fácil. Ou sobre futebol, por exemplo, né? Então muitos conversam sobre futebol de uma maneira, falam o nome dos jogadores, dos técnicos, e o que ele fez, o que ele não fez, o que ele deveria fazer, e quem está sendo comprado por tal time, quem está sendo vendido. Ele sabe de coisas que às vezes nem os técnicos lá dos times estão sabendo, né? De tanta informação que a pessoa obtém. Então ela consegue conversar com qualquer pessoa sobre isso de maneira tranquila. Mas quando se fala da Bíblia, não, eu tenho dificuldade, eu não entendo o que a Bíblia diz. Isso, amado, é porque o nosso interesse está mais no conteúdo inútil. É um conteúdo inútil. Não estou falando que tudo é pecado, estou falando que é inútil para a nossa vida espiritual, não vai mudar em nada a nossa vida espiritual, não vai melhorar ela. Então o conteúdo inútil para nós é bem mais aprazível, né? Então nós nos interessamos mais pelo conteúdo inútil do que pelo conteúdo bíblico, para as coisas espirituais, para as coisas de Deus. Aí vem um falso aprendizado, né? Muitos falam, eu ouvi a pregação, eu entendi, mas eu não consigo falar o que foi pregado, mas eu entendi, está aqui dentro. Será que está mesmo? É óbvio que tem pessoas que têm dificuldade de manusear as palavras e poder expressar aquilo que está dentro de si. Mas quando se fala de conteúdo inútil, a pessoa ela consegue falar sobre isso. Você pode imaginar vários conteúdos inúteis aí, que não vão mudar a nossa vida espiritual. Eu falo inútil em relação à nossa espiritualidade, me entenda por gentileza. Então a dificuldade de aprender e conhecer, entender a Bíblia, amado, parece que ela é existente, mas ela só existe porque nós permitimos que ela exista. Porque a Bíblia nos diz, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá. A Bíblia resolveu esse problema de não entendê-la. Peça a Deus que Ele dá, ponto final, não tem mais, está escrito na Bíblia, não tem como mudar isso. Deus disse na sua palavra, né, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar, não muda, é para qualquer um. Se é um brasileiro, pedir a Deus sabedoria, Ele dá. Se é um africano, se é um americano, não importa quem seja, em qual momento, em qual época, se é hoje, amanhã, a Bíblia continua valendo todos os dias. Ela não se renova a cada dia, porque ela não é velha, não se torna velha para ser renovada, ela é nova todos os dias, aleluias. Então os sacerdotes tinham Deus no lugar certo em suas vidas. Neemias tinha Deus no lugar certo, por isso as coisas aconteceram. Você lembra da história de Neemias, Sanbalate, Tobias, que se levantaram contra eles? Amado, não deu em nada o levante deles, porque Deus estava no lugar certo na vida daqueles homens. Onde está Deus? Eu volto no tema desta mensagem e te pergunto, onde está Deus? Onde está Deus? Onde está Deus em minha vida? Onde está Deus em sua vida? Quando Sanbalate e Tobias se levantar contra a sua vida, será que você vai conseguir terminar aquilo que você tem edificado? Será que as muralhas vão conseguir se concretizar sobre a sua vida? Eu estou falando isso, mas você sabe que para a sua vida é uma coisa diferente, para cada vida é uma coisa diferente. Aquilo que você planeja, que você busca, que você quer, será que isso de fato vai acontecer quando Sanbalate e Tobias se levantar contra a sua vida? Se Deus estiver no lugar errado, não vai acontecer, e eles vão conseguir parar esta obra. Mas se Deus estiver no lugar certo, amado, ainda que o mal se levante contra a minha vida, contra a tua vida, o nosso Senhor Deus é aquele que tem as tuas mãos, suas mãos, potentes mãos sobre as nossas vidas. Não tem mal que possa nos tocar, não tem Sanbalate e Tobias que possa atrapalhar o agir de Deus, porque Deus, quando Ele quer fazer algo, nada pode parar, aleluia, glória a Deus. E é nós que paramos o agir de Deus, é nós que não permitimos Ele trabalhar.
Jesus, lá em João capítulo 10, ele ensinava sobre curral, ovelha, pastor de ovelha. Ele falava do mercenário, né, que é o falso pastor. Ele falava que o falso pastor, ele não entra pela porta, e que as ovelhas conheciam a voz do pastor verdadeiro, e ele falou que ele era a porta. Só que as pessoas que estavam vindo naquele momento, lá em João capítulo 10, não entenderam o que Jesus estava querendo dizer. A Bíblia diz isso, eles não entenderam. Falou, mas que é curral, porta, ovelha, não estou entendendo nada. E Jesus, sabendo disso, então ele cita o que está escrito lá no verso de número 7, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. A porta das ovelhas lá em Israel, para nós não tem mais significado algum. Para eles na época tinha muito significado, hoje não. Não sei se alguém aqui ouviu a mensagem que foi ministrada aqui, o ensino, né? Na sexta-feira, sabe, as coisas, a lei, toda a sua estrutura, seus costumes vinculados à lei, a lei cerimonialística e tudo mais, tudo já foi passado. Jesus cumpriu tudo, toda a lei por nós. Então a porta das ovelhas para nós não faz mais sentido algum, espiritualmente falando. Eu estou falando da porta física, mas existe uma outra porta das ovelhas, e essa porta é Jesus Cristo. Aleluias! Então o povo começou a entender o que Jesus estava querendo dizer. Jesus, quando ele disse, eu sou a porta das ovelhas, pronto, porque eles sabiam o que era a porta das ovelhas, eles sabiam, eles tinham conhecimento, a porta das ovelhas estava lá, eles conheciam, todo o povo ali conhecia a porta das ovelhas. E então eles começaram a entender, então espera aí, então quer dizer, Jesus é a porta das ovelhas, então quer dizer que para mim chegar até Deus, que o Deus é templo, sacrifício, oferecimento, eu tenho que passar antes por Jesus, senão eu não posso ser purificado, como as ovelhas eram purificadas no tanque depois de passar pela porta, senão eu também não posso chegar ao templo, eu não posso chegar à presença de Deus. Então eles começaram a entender, e é assim, não tem como nós nos achegarmos a Deus se deixarmos Jesus de lado. Nós queremos a obra de Deus em nossas vidas, mas nós não queremos Deus se intrometendo nela. Então nós deixamos Jesus lá na prateleira de baixo, mas a obra dele, o seu milagre, as suas bênçãos, eu quero que ainda aconteça na minha vida. Amado, Deus, ele não é um objeto. Muitos de nós, como eu disse no início da mensagem, tratamos Deus como um objeto, porque estamos num momento bom, num momento de alegria, de euforia, as coisas estão acontecendo, as riquezas estão são existentes na minha vida, então eu não estou passando por problema, a minha saúde está legal, da minha família está tudo bem, então para que Deus? Aí muitos colocam Deus de lado, então não preciso de Deus, está tudo bem, está tudo tranquilo, está mil maravilhas. Aí nós pegamos Deus, colocamos Ele numa gaveta, fechamos e deixamos lá. Por quê? Porque nós estamos bem. Só que as finanças, as riquezas, elas podem acabar e sofrer algum tipo de alteração, e essas alterações talvez não vão ser agradáveis. A saúde, ela pode vir a sofrer também sua alteração, e você pode não se agradar com aquilo que você vai viver. As pessoas que nos cercam podem nos trair, nos apunhalar pelas costas. Enfim, todas as sortes de coisas ruins ou males que podem acontecer. E aí, nesse momento, onde é que nós colocamos Deus? Aí então, no momento da dificuldade, nós vamos lá, abrimos a gaveta, tiramos Deus, falamos, oh Jesus, como o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Oh Jesus, como eu te adoro, o Senhor é tremendo, o Senhor fez tanta coisa bonita lá no passado, vem fazer na minha vida agora. Aí nós tiramos Deus da gaveta como um objeto, como um amuleto, né? Algo que venha nos trazer ali um benefício, algo que venha nos conceder o desejo que nós queremos. Deus, Ele não quer ser um mero objeto, jamais. Ele quer ser ou estar no centro das nossas vidas.
Deus, Ele quer que você olhe para Ele e não enxergue alguém que está lá no além, mas alguém que está próximo a você, que mora dentro de você, o Espírito Santo. O Senhor Jesus é aquele que te ama, Ele não é apenas Deus, mas Ele também é o nosso Pai, e Ele é aquele que cuida de nós, que cuida da nossa alma. Ele conhece o seu coração, a sua vida, Ele sabe das suas dificuldades, das suas debilitações, Ele sabe dos seus pecados, dos seus erros, das suas falhas, Ele sabe de tudo, porque Ele te criou, foi Ele que te entreteceu, Ele conhece você, muito antes de você existir, Ele sabia quem você era, como você estaria, Ele conhece, por isso Ele é aquele que cuida de nós. Não porque nós somos alguma coisa, não, ninguém é nada, diante de Deus, todos nós somos a mesma coisa, estamos da mesma altura, e o Senhor Deus ama cada um de nós, ninguém é substituível diante de Deus, não tem um filho sequer de Deus, que possa ser substituído por outro, você é individual diante de Deus. Por isso o Senhor Deus nessa noite, através dessa mensagem, Ele fala em seu coração, em nossos corações. Eu não quero estar dentro de uma gaveta na sua vida, eu não quero estar nas prateleiras lá na sua vida, eu quero estar no centro da sua vida. Bendito, exaltado seja Deus, aleluia, oh, aleluia. E então Jesus, no versículo de número 9, completa dizendo: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Não tem como alcançarmos a bênção de Deus sem Deus em nossas vidas. Não é o simples fato de o procurarmos, mas é vivermos uma vida de constância, nos caminhos e na vontade de Deus, uma vida constante. O nosso culto a Deus, ele não pode se restringir a um momento de celebração, como nós estamos aqui hoje, mas ele tem que ser contínuo, como a nossa irmã que pregou dizendo, tem que ser um sacrifício ao Senhor racional, é algo que se entende, se compreende, não é algo feito de qualquer maneira, jogado de qualquer jeito, não, mas é feito com ordem e decência, dentro da vontade do Senhor. O nosso culto a Deus tem que ser constante. Eu estou em casa, eu cultuo, eu estou vivendo a vontade de Deus, não importa onde esteja o pecado, a Bíblia nos diz, a nós nos cumpre dominá-lo, mas irmão, e se eu não conseguir dominá-lo, o que eu faço? O Senhor Deus nos diz, e se nós nos prostrarmos a Ele e o buscarmos em arrependimento, Ele então nos perdoa, e nós somos ainda filhos de Deus, aleluia, glória a Deus. Herdeiros e co-herdeiros com Cristo, glória seja dada ao Senhor Jesus. Então nós temos que estar passando por Jesus constantemente, e também não é passar pela porta das ovelhas, pela porta que é Cristo, e tá bom, já passei por Cristo, já aceitei a Jesus, então vou viver a minha vida agora do meu jeito. Não, este passar pela porta tem que ser todos os dias. Então nós temos que viver a vontade do Senhor todos os dias, viver o Evangelho todos os dias, né? Então não compensa, não vale nada nós passarmos por Jesus uma vez só na vida e pronto, não, isso não compensa. A nossa salvação, ela depende de nós estarmos constantemente passando por essa porta que é Cristo, ou seja, vivendo a sua vontade a cada dia, porque todos os dias o diabo luta contra nós, mas todos os dias Deus é aquele que nos protege, nos guarda e nos abençoa. Glorificado, exaltado és o Senhor, aleluias, oh glória a Deus. Para nós finalizarmos, Salmos 37, verso de número 4 ao 5 diz: deleita-te também no Senhor, e te concederá o desejo, ou os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Bendito seja Deus. Entrega teu caminho a Deus, ou seja, deixa Jesus cuidar da sua vida como Ele quer cuidar.
Se você já pôs Deus lá na prateleira de cima, e você sabe que não pode viver sem Ele, saiba de uma coisa, ali Deus já sabe o que fazer, Ele vai fazer na sua vida o que precisa ser feito. E enquanto Deus estiver no centro das nossas vidas, amado, nós seremos não só vencedores, mas mais do que vencedores, porque Ele vai te ajudar a vencer o problema, a dificuldade que você está passando, e você do outro lado vai poder louvar ao Senhor, um hino de vitória, de agradecimento e de gratidão a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Jesus é maravilhoso, nós não somos nada e não podemos nada, mas Deus Ele é grande em nossas vidas. Não merecendo, mesmo não merecendo, Jesus Ele trabalha. Eu quero até aproveitar este momento para contar um testemunho do que aconteceu em minha vida, porque a gente constantemente fala com Deus, e ora, pede a Deus coisas, isso é comum todos nós, né? E Jesus tem feito, tem trabalhado em nossas vidas, na vida da minha família. Deus tem nos abençoado. Ele não tem dado tudo que nós queremos, essa é a verdade, mas tudo que nós precisamos, Deus tem feito. Eu não tem como eu questionar a Deus, falar, Jesus, mas isso daqui, poxa, Jesus tem feito tudo que nós precisamos, Ele tem trabalhado em nossas vidas. Eu sou muito grato a Deus pelo que Ele tem feito. E por esses semanas atrás, eu até falei com Deus sobre algo, falei, poxa Jesus, bem que o Senhor poderia, que a gente estava com um projeto, né, do grupo, né, da banda. Eu falei, Jesus, bem que o Senhor poderia conceder um instrumento contrabaixo para a gente, né? Eu só falei assim com Deus, e para honra e glória do Senhor, Ele está ali, você viu, a Thalita tocando baixo ali, aquele marronzinho ali. Eu só falei assim com Deus, e Deus, Ele atendeu, Ele cumpriu, Ele fez. Mas por quê? Porque o irmão não tem nada a ver com o irmão nenhum, não é mérito algum, é porque Deus Ele é maravilhoso, e Ele é aquele que atende o desejo do nosso coração, quando nós procuramos deixar Deus trabalhar em nossas vidas, e fazer a sua obra como Ele quer fazer em nossas vidas. Mas irmãos, será que é só para as coisas materiais que funciona? Não, meu querido, para as outras coisas funciona também. Dessa mesma maneira eu falei com Deus, eu fiz o bacharel em teologia já faz um tempo, e eu tinha no coração de fazer um mestrado em teologia. Falei, Deus, bem que o Senhor poderia me ajudar, me conceder a oportunidade de fazer um mestrado em teologia, eu queria tanto. Eu falei dessa maneira com Deus também, e para honra e glória do Senhor, no ano que vem eu já estou concluindo o mestrado em teologia. Jesus fez a obra, apenas de ter falado com Deus, porque, como eu disse durante a mensagem, Ele conhece o nosso coração, o nosso sentimento, e como eu disse, para as coisas espirituais também funciona, porque da mesma maneira eu falei com Deus, por esses dias, não só uma vez, mas 2 vezes, falei, Deus, bem que o Senhor poderia falar comigo a respeito de tal coisa, eu gostaria tanto que o Senhor falasse comigo nessa madrugada, através de um sonho, Senhor. E das 2 vezes que eu fiz a mesma coisa, o Senhor Deus falou, e falou de uma maneira gloriosa, porque Jesus, Ele é maravilhoso, Ele conhece o desejo do seu coração. Não espere ser santo para que Deus faça algo na sua vida, porque santo nós nunca seremos, nós seremos santificados a cada dia, isso sim, santificados a cada dia. Santos seremos quando nós estivermos na glória. Enquanto nós estivermos aqui, nós estaremos vivendo uma vida em que às vezes nós pecamos e às vezes não, essa é a verdade. Obviamente que nós temos que viver mais sem o praticar o pecado do que praticando constantemente o pecado, isso é óbvio, mas isso não quer dizer que você não vai pecar contra Deus, porque você é um ser humano comum, natural, não é um ser humano, é feito de carne, então o pecado existe para você, para mim, isso vai existir até nós partimos daqui para a glória. Mas não importa quais sejam as ações que muitas das vezes você olhando para o seu interior e fala, poxa, eu não mereço nada de Deus. De fato, você não merece, mas Jesus Cristo é aquele que te concedeu a oportunidade de receber da glória de Deus, do trabalhar de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque Ele trouxe-nos a sua infinita graça, e através da graça que Jesus nos concedeu, nós temos livre acesso. Podemos passar pela porta das ovelhas, sermos purificados pelo Senhor e estar no templo, ou seja, estar na presença de Deus com as nossas vidas, como sacrifício vivo, sacrifício racional. Bendito, exaltado seja o Senhor Jesus, aleluias.
Coloque-se de pé nessa noite, aleluias, glórias a Deus. Coloque-se de pé, vamos estar orando, falando com Deus. O Senhor Jesus, Ele quer muito mais para você do que você já tem recebido até aqui. Ele quer fazer muito mais do que Ele tem feito. Então vamos colocar Deus no lugar certo em nossas vidas. Ou deixar as nossas vidas à mercê de Deus. Fala, Deus, faz o que o Senhor quiser. O que o Senhor quiser fazer, mudar, muda. Se o Senhor quiser mudar as coisas de lugar, muda. Jogar fora, faz aquilo que o Senhor quiser. Feche seus olhos nesse momento. Vamos estar orando e falando com Deus, amado. Se você sentir no seu coração, irmão, mas já aceitei a Jesus faz tempo, eu sou fiel ao Senhor, amém, meu querido, mas aceitar a Cristo é todos os dias. Então nesse momento eu te convido a reconciliar-se com o Senhor, mais uma vez. Esse reconcílio ao Deus foi feito ontem, eu acredito, na vida de muitos, hoje tem que ser feito de novo, e amanhã de novo, é todos os dias. Então feche seus olhos nesse momento. Vamos permitir, amado, permita que Deus, Ele tome conta da sua vida por inteiro, que Ele faça o que Ele bem entender, que Ele jogue fora tudo aquilo que prejudica a sua vida espiritual, que Ele venha a reestruturar e a reformar tudo aquilo que precisa ser reestruturado e reformado. Feche seus olhos. Jesus, o Senhor conhece, Pai, a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma. O Senhor é aquele que entende, Senhor meu Deus, tudo aquilo que nós somos, Pai. Neste momento, ó Deus, eu te peço, Pai, faz parte da minha vida, não, Senhor Jesus, parcialmente, mas, ó Deus, completamente. Eu te entrego a minha vida, Senhor, diante do teu altar, na tua vontade. Eu me reconcilio contigo, Senhor Deus, novamente, te pedindo, ó Deus, venha estar no centro da minha vida, Pai, venha mudar as coisas de lugar conforme a tua vontade, venha reinar sobre ela, Deus. Meu Senhor, eu sei que quando as lutas e os problemas se apresentarem, o Senhor Deus é aquele que vai fazer algo, porque o Senhor Deus é aquele que me ama. Meu Senhor, meu Deus, faz a tua obra em minha vida, Senhor, faz o teu querer acontecer, que não seja a minha vontade, mas em primeiro lugar a tua vontade, porque o Senhor é maravilhoso, Pai. Trabalha na vida de cada um dos teus filhos que está aqui nessa noite, que está no lar ouvindo esta mensagem. Faça da tua obra, por favor, ó Pai, em nome de Jesus. As palmas, louve e adore ao Senhor. Jesus, glória a Deus, aleluia, Senhor.